Estamos meditando a respeito do crescimento espiritual. Vimos o novo nascimento, a criança. Agora nós vamos ver os adultos. Este ensinamento do Espírito Santo se encontra em Hebreus capítulo 5. Leremos a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Encontramos aqui muitas questões. A primeira é que a falta de crescimento espiritual e o fato da maioria dos cristãos se manterem crianças ou bebês em Cristo é que são tardios em ouvir. Há uma grande dificuldade em ouvir a palavra de Deus, meditar nela e compreendê-la. Veja que ele está dizendo exatamente sobre coisas difíceis de explicar. Por que se tornam difíceis? Porque tendes tornado tardios em ouvir. Certamente o seu crescimento espiritual, ele é retardado pela falta de um ouvido espiritual. A segunda coisa é que, pelo tempo decorrido, eles deviam ser mestres. Já deviam ter aprendido as coisas espirituais e crescido em Cristo, se tornado adultos e capazes de consumir um alimento sólido. O que é um alimento sólido? É uma verdade espiritual mais difícil de compreender, é uma realidade mais dura para o nosso coração e que precisamos estar preparados e crescidos espiritualmente para recebê-la em nosso interior. O que é um alimento sólido? É algo profundo nas coisas de Deus e reveladas pelo Espírito de Deus. Necessita de entendimento para suportá-las. Há coisas terríveis que precisamos entender e aceitá-las. Coisas que não podem ser ministradas a crianças porque elas se escandalizariam e não suportariam esta palavra. Portanto, é necessário crescermos. Outra questão é que se a pessoa não for adulto em Cristo, ele não vai receber de Deus nenhum serviço para fazer. Não se dá serviço a crianças. Eles não podem assumir responsabilidades espirituais diante de Deus porque não têm crescimento. É verdade que todas as crianças em Cristo, eles têm a sua carne ainda crescida. Reagem e percebem as coisas segundo a carne. Aqueles que são adultos percebem as coisas segundo o Espírito e veem que os outros não veem. Veja que ele define muito bem o que é um adulto em Cristo no versículo 14. Aquele que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir. Portanto, pela prática de quê? Pela prática da palavra de Deus. Mas a prática só é possível se temos um ouvido espiritual e guardamos a palavra para torná-la real na nossa vida diária. E naqueles momentos e situações em que vivermos, nós estaremos aplicando a palavra de Deus.
É assim que o Espírito Santo faz e nos ensina por meio de visões e de revelações as coisas de Deus. Onde encontramos os crentes adultos em Cristo hoje? Na realidade, os falsos mestres, as falsas lideranças, desejam manter os crentes como bebês ou crianças, pois pode conduzi-los com seu engano. E o grande perigo de permanecermos como crianças é que seremos enganados pelos falsos profetas. Portanto, é necessário que tenhamos discernimento. Isto é um crescimento espiritual seguro que nos dá a visão e, como diz aqui, o discernimento. O discernimento. Ele fala de faculdades exercidas para discernir. Que faculdades? É a nossa mente capacitada e iluminada para perceber tanto o movimento do Espírito Santo quanto o movimento da nossa carne e do nosso adversário, e até mesmo de espíritos malignos. Veja que na carta 1 a Pedro, ele fala sobre essa necessidade de crescimento e que esse crescimento é a nossa experiência que o Senhor é bondoso. Ele diz assim, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somente o adulto em Cristo entenderão esses termos. Jesus é pedra que vive, e nós somos pedras que vivem nele. Nele somos edificados casa espiritual, nele somos sacerdócio santo. Nele oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Estas coisas são para os adultos que têm percepção da realidade da presença de Deus e de que somos a sua casa e que devemos adorá-lo em espírito e em verdade e servi-lo em nosso espírito. Há uma outra palavra no Evangelho de Lucas sobre o crescimento de Jesus e que também deve ser assim o nosso crescimento. Diz assim no capítulo 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Claro que se foi com Jesus, é assim conosco. Nós devemos crescer. E crescer é se fortalecer. Uma criança em Cristo é fraco, muda de ideia, muda os seus pensamentos com facilidade, vive realidades misturadas em seu coração e em sua alma, sem discernimento espiritual. Jesus também se fortalecia. A força vem do Espírito Santo, unidas ao entendimento do nosso coração, faculdades exercidas para discernir. Portanto, podemos ver Deus, ver o inimigo, e ouvir a voz do Senhor e servi-los em nosso espírito. Ele enchia-se de sabedoria. E outra característica de adultos em Cristo, tem sabedoria espiritual. Cheio da graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus está sobre nós. E é por esta graça que nós nos tornamos adultos em Cristo, por meio de Jesus no Espírito Santo. Ainda sobre crescimento espiritual, falaremos sobre os anciãos. O adulto já é maduro em Cristo, mas os anciãos são mais maduros ainda na vida divina. E nós vamos meditar sobre esta vida, pois este crescimento é o crescimento na vida de Deus. É o crescimento da vida que Jesus
veio nos trazer. Ele é a vida, ele é o nosso crescimento. E crescendo nele, nós experimentaremos todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus.